Oi, oi meu povo, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. A aula de hoje é uma aula de redação, nós vamos falar sobre o verbete de dicionário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative as notificações, não esqueça sempre de deixar o seu like, comente e compartilhe, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal, tá? Então, primeiro nós precisamos relembrar e entender qual é a função do dicionário, né? O dicionário nada mais é do que um livro de referência. O que eu quero dizer com referência? É aquele livro que nós consultamos para uma determinada pesquisa, para um determinado conhecimento. E nele são reunidos em ordem alfabética verbetes com os significados ou as traduções de uma palavra, dependendo do tipo de dicionário. Nosso foco aqui são os verbetes. O que é um verbete? O verbete é um texto informativo que tem como objetivo definir e explicar os significados de uma palavra, de uma sigla, um símbolo ou uma abreviatura, ou seja, cada termo que nós buscamos no dicionário é composto por um verbete. Nós encontramos a palavra e as informações sobre ela. Esse conjunto é o que nós chamamos de verbete. Um verbete completo normalmente vai trazer os seguintes elementos. Primeiro, a entrada ou cabeça do verbete, que é a palavra em si que nós estamos procurando. Segundo, uma rubrica, que é ali a indicação da classe gramatical, da área do conhecimento, ou até mesmo do tipo de linguagem. Obviamente, vai trazer também significados, o que é que aquela palavra pode significar, normalmente mais de um significado. A etimologia, que seria a origem da palavra, de que língua essa palavra surgiu, a divisão silábica e pode trazer também alguma informação complementar, exemplos de aplicação em frase, etc. Porém, hoje nós temos dois tipos de dicionário. Antigamente nós só tínhamos o dicionário impresso. Hoje nós temos também com muita força o dicionário eletrônico, que é aquele dicionário que nós encontramos na internet, de maneira online. Já houve épocas também de haver um dicionário que você podia baixar no computador e consultar a qualquer hora sem internet, mas hoje em dia, como a internet é de fácil acesso para a maioria das pessoas, normalmente esses dicionários eletrônicos são online. Nós vamos ver aqui dois exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês dicionários impressos e também um dicionário eletrônico. Então vamos lá, eu trouxe aqui um dicionário impresso, uma edição comum de estudante, né, um dicionário escolar, para a gente analisar como é que aparecem aqui os significados nesse dicionário. Eu vou procurar aqui a palavra orgânico. Percebam que a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar a letra O. Eu estou aqui na letra C, então a letra O está bem mais para frente, está depois do L. Aqui eu tenho letra O. O que é que eu preciso observar? Eu parei numa página aqui e aí eu vou olhar as palavras guias. Oliva, então a primeira palavra dessa página vai ser oliva. A última vai ser onipotência. Ó, onipotência. Isso aqui são o que nós chamamos de palavras guias. Então, se termina aqui em onipotência, a segunda letra é N, não serve para mim, porque orgânico, a segunda letra é R. Se R está depois de N, eu vou avançar um pouquinho para procurar orgânico. Aqui eu tenho OP, OR, ó, cheguei no OR. Mas aqui tem ORC, ainda não é o que eu quero ORG. ORD, ORE, ó, tá chegando perto, ORF, ó, o ORG. A segunda palavra aqui já é o orgânico que eu estava procurando. Então, vamos analisar esse verbete específico. Nessa página eu tenho palavras guias. E aí agora eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem o verbete especificamente. O meu verbete é aqui, ó, orgânico. Eu tenho a entrada do verbete. E percebam que na entrada do verbete eu já tenho a divisão silábica, orgânico. Por que eu já tenho essa divisão silábica aqui? Porque é mais interessante que se faça dessa forma para economizar espaço, no caso do dicionário impresso, tá? Em seguida eu tenho GR orgânicos. O que será que significa isso? É a etimologia. Essa palavra vem do grego orgânicos. Então, aqui nesse parêntese eu tenho a etimologia.
Em seguida, eu tenho a rubrica, que é aqui, ó, adjetivo, classe gramatical e área do conhecimento. Essa palavra é uma palavra da biologia. Então, isso aqui, esses dois termos eu vou chamar de rubrica. Em seguida, eu tenho dois significados, que diz respeito aos órgãos, à organização ou aos seres organizados. Esse significado está relacionado principalmente com a biologia. Segundo, que tem relação ou é próprio do organismo, dois significados. Notem que aqui eu não tenho, por exemplo, informações extras, exemplos, sinônimos, antônimos, porque no dicionário impresso isso fica um pouquinho mais difícil de acontecer pelo tamanho, tá? Agora nós vamos ver a mesma coisa num dicionário de línguas estrangeiras. Então eu tenho aqui um dicionário de espanhol, português, português e espanhol. O que é que significa? Que eu tenho os significados das palavras em espanhol e a tradução para o português, e em português com a tradução para o espanhol. Então vamos procurar aqui a mesma palavrinha, orgânico. Eu tenho, ó, nesse caso aqui, o dicionário começa com espanhol-português. Eu não quero isso, porque minha língua nativa é português. Então eu vou para a segunda parte do dicionário. Normalmente, ó, eu consigo ver aqui que a segunda parte já está por aqui. Vou procurar a letra O. Passei, aí vou voltar um pouquinho. M, N. Então, logo depois do N, a letra O. Ó, ok. Vou procurar. Percebam que aqui ainda funciona, né? A ideia das palavras guias, mas aqui nesse dicionário ele só me dá a palavra guia final, em qual palavra vai terminar. Não me diz em qual começa. E aí eu vou procurar orgânico. Já passei, né? Que aqui já tá com OV. Vou voltar um pouquinho. OP. Órgão, tá por aqui. Achei. Orgânico. Percebam como é diferente nesse dicionário aqui, ó. Eu tenho orgânico sem divisão silábica. É um adjetivo, nesse caso masculino, por isso que tem um Mzinho na frente. E eu tenho simplesmente a tradução. Como essa palavra no espanhol é igual, só vai mudar o acento. Orgânico. Então, nesse caso do dicionário de tradução, eu não vou ter todos esses elementos, porque aqui só o que importa é traduzir a palavra de um idioma para o outro, ok? Bom, agora para o dicionário eletrônico, eu vou fazer o seguinte: abrir aqui minha página do Google e vou pesquisar por um dicionário. Vou usar o Dicio. Encontrei aqui, Dicio, vou utilizar ele, mas existem vários outros aí na internet. E aí, aqui nesse dicionário, eu não vou precisar buscar em ordem alfabética. O que é que eu vou fazer? Eu vou digitar a palavra que eu quero pesquisar aqui nesse campo. Então, vou pesquisar a mesma que eu busquei lá no dicionário impresso, orgânico. Pronto, encontrei aqui. E aí eu tenho, ó, de início, primeira coisa, entrada do verbete. Logo abaixo eu tenho aqui, ó, a rubrica, é um adjetivo indicando a classe gramatical. E agora eu tenho aqui vários significados, olha só, que diz respeito aos órgãos, à organização, aos seres organizados. Essa definição nós vimos também no dicionário impresso. E agora ele traz outros significados que nós não tínhamos visto no dicionário impresso. Significados mais atualizados, em maior quantidade também, tá? Não estou dizendo que todo dicionário impresso vai ter menos informações do que os eletrônicos, não é isso. Existem dicionários impressos que são bem grandes e que têm definições bem completas. Mas, em geral, o online, ele se atualiza com mais facilidade, porque eu não preciso reimprimir, né? Basta editar aqui o arquivo. Então, eu tenho vários outros significados, ó, que não tem adição de produtos químicos, profundamente arraigado, inerente, costumes orgânicos, aqui já um outro sentido, desenvolvido ou criado de maneira organizada, que respeita uma organização, desenvolvido por meios naturais, inerente ou particular aos organismos e seres vivos, feito a partir de dejetos animal ou vegetal, e da química aqui, ó, a área do conhecimento, que faz referência aos compostos químicos cujas cadeias são formadas pela ligação de carbono. Então, tudo isso aqui são significados.
Mais para baixo eu tenho mais informações, olha só. Eu tenho expressões em que a palavra orgânica aparece, então eu tenho aqui, ó, moléculas ou elementos orgânicos, é uma expressão da química, que significa partes mais simples dos corpos, etc. Química orgânica, lei orgânica do jurídico. Essas aqui são informações complementares. Tenho aqui também a etimologia, a origem da palavra orgânico, do grego orgânicos, ó. Isso aqui a gente viu no dicionário impresso também. E aqui embaixo eu tenho sinônimos e antônimos, também são informações adicionais. E aí tenho aqui, ó, de novo, classe gramatical, separação silábica. Percebam que aqui ele me trouxe a separação silábica lá no finalzinho, em separado, diferente do dicionário impresso, que já aproveitou a própria entrada, né, a própria cabeça do verbete para colocar a separação silábica para economizar espaço. E ainda tenho aqui plural e feminino, que são informações complementares. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu deixei de falar alguma coisa, tem alguma informaçãozinha que você gostaria ainda que eu acrescentasse, por favor, deixe aí nos comentários. Se você gostou também, comente aí, que ajuda muito no engajamento do canal, tá bom? Beijos!